Pilates atrapalhando o tratamento da dor? Mas como assim? Como fazer do Pilates uma ferramenta de tratamento para a dor crônica, para crises de coluna? Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há quase 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 clientes. Tenho formação no método Pilates e muitas outras formações, por isso estou aqui falando sobre um problema comum de pacientes que eu recebo em consultório ou através de atendimento online. Pacientes que costumam acreditar que quanto mais, melhor. Só que eles não sabem que na saúde, na hora do tratamento da dor, menos é mais, e você vai entender isso aqui hoje, beleza? Então sejam muito bem-vindos, essa é mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Pessoal, me fala de onde é que vocês são, de onde é que vocês estão me assistindo, beleza? Pra gente começar aí. Muito boa noite a todo mundo que tá entrando. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de tratamento da dor, a gente tem algumas correntes filosóficas, né? Você sabe que a fisioterapia hoje detém mais de 35 técnicas documentadas com pesquisas científicas publicadas, não necessariamente de qualidade metodológica excelente, beleza? Mas a gente precisa aprender que dessas pesquisas que estão publicadas, 80%, segundo a Daphne Porte, que publicou esse artigo, são spin. E o que é um artigo spin? Um artigo spin é aquela revista que te bota uma manchete, aquele jornal que te bota uma manchete super sensacionalista. Você compra aquele jornal e quando você vai ler a matéria pelo qual você foi atraído a ler aquele jornal, não é nada daquilo que a manchete parecia ser. Então existem pesquisas em revistas predatórias que comprovam a eficiência de ventosa, liberação miofascial, acupuntura e um bocado de outras terapias que não têm eficiência no tratamento da dor crônica. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que há evidência para tudo. Se há evidência para tudo, eu preciso aprender a separar o joio do trigo, a saber o que é uma pesquisa de boa qualidade e o que é uma pesquisa de péssima qualidade. Hoje você não vai aprender isso, mas você vai aprender a ter esse crivo, vamos dizer assim, numa intensidade básica. O que é que você tem que saber agora para entender o conteúdo dessa live? Para eu saber se Pilates funciona, eu preciso comparar Pilates com um outro tratamento que seja padrão ouro, beleza? Ou comparar o Pilates com placebo, vamos dizer assim. Deixa eu só levantar esse ar aqui que tá muito em cima de mim. Beleza. Ou com qualquer outra terapia que seja placebo. Eu observo esses dois grupos e vejo o grupo que não fez nada, ou só foi orientado, ou só recebeu back school, por exemplo, uma cartilha educacional, melhorou de dor e função também, junto com um grupo que fez Pilates. Aí você vai ver, pô, também. Olha, então o Pilates não é superior ao back school, por exemplo. Verdade. Isso é um artigo científico muito bom com baixo risco de viés, porque o desenho daquele artigo é um ensaio clínico controlado aleatorizado, único desenho de estudo capaz de medir a eficácia de alguma intervenção. Quando a gente compara Pilates versus Mackenzie, Pilates versus PNF, Pilates versus RPG, Pilates versus qualquer modalidade terapêutica de exercício, não há superioridade do Pilates em relação às outras terapias. Caio, você está dizendo que Pilates não funciona para nada? De jeito nenhum. Inclusive estou investindo no estudo de Pilates. Eu não investiria numa coisa que não serve para nada. Mas você vai entender hoje como a gente faz o uso racional do método Pilates, baseado em evidência e sem atrapalhar o tratamento da dor de diversos pacientes. Beleza? Hoje eu atendi 5 pacientes online. 5 atendimentos online. 2 desses pacientes fazem o meu tratamento, fazem musculação e fazem Pilates. E hoje eu dei uma aula para eles e fiz com que eles entendessem que a musculação e o Pilates, nesse momento, estavam atrapalhando a evolução do meu tratamento e que eles tinham que decidir se iam abandonar o meu tratamento para seguir com as convicções deles ou se eles iam aderir completamente ao meu tratamento para quando chegar no final eles conseguirem maior chance de resultado. Então o processo é muito franco,
que muitos fisioterapeutas falam para mim, pô, Caio, mas eu não sei como falar isso pro meu paciente. Você não sabe como falar a verdade pro seu paciente? É estranho, né? Mas é isso que acontece. Então vamos lá. Eu falo que a fisioterapia, ela tem 3 santos graus da reabilitação, né? A fisioterapia musculoesquelética. Quais são esses 3 santos graus? O primeiro é a preferência direcional, beleza? O segundo é a habituação. E o terceiro é a violação de expectativa. Caio, como assim? Preferência direcional é um fenômeno induzido clinicamente através de estratégias de carga ou movimentos específicos ou posições mantidas capazes de diminuir, abolir ou centralizar uma dor. Então, aquele seu paciente do Pilates chegou com dor lombar irradiada para a perna, existe um potencial dele ter preferência direcional. Beleza? A preferência direcional, né? Pode haver centralização, tirar aquela dor da perna e aproximar aquela dor da coluna, beleza? A gente trabalha muito com isso. Na verdade, hoje eu diria que mais da metade dos fisioterapeutas no Brasil trabalham com isso. Só que não existe só a preferência direcional. Existe também a habituação. A habituação é um fenômeno neurofisiológico pelo qual... Deixa eu só tirar o som aqui, porque estou recebendo algumas mensagens. Então vamos lá. A habituação é um fenômeno neurofisiológico induzido também clinicamente através de estímulos sucessivos. Estímulos, você concorda que é muito mais amplo do que uma estratégia de carga, movimento ou posição? Estímulos sucessivos. Por exemplo, eu tenho um paciente com cefaleia insalva. Esse paciente diagnosticado com cefaleia insalva, ele recebe uma técnica manual chamada bombeio ocular, onde eu coloco a mão sobre as pálpebras do paciente e fico fazendo bombeiozinhos com a minha mão. E depois desses bombeios, ele tem um alívio de 50% a 70% da cefaleia insalva. Não é duradouro e eu ensinei a ele como fazer em casa, para diminuir a necessidade de medicação. Ou seja, eu fiz um estímulo sucessivo, não necessariamente uma estratégia de carga, um movimento, uma posição mantida para ele diminuir a dor, né? Para ele tentar ter autonomia no controle da dor. Beleza? Então, isso seria a habituação. Preferência direcional, existe grande chance de ter reversibilidade do sintoma. A habituação, não. A habituação, se você tacar a extensão no paciente, o paciente melhora. Se tacar a flexão, ele melhora. Tacar desvio lateral, ele melhora. Botar ele para pular, saltar, aterrissar, ele melhora. Só que existem alguns critérios, eu chamaria de testes sensoriais quantitativos, que podem ser feitos de forma ativa ou de forma passiva para aumentar a probabilidade daquele paciente responder a movimento. Sim, porque existem pacientes que têm um mecanismo neurofisiológico de dor chamada dor de origem indetectável. Existe um paciente que está enquadrado num subgrupo, numa estratificação chamada inconclusiva, beleza? Que pode não responder inicialmente a sua estratégia. Então, nesse paciente que pode não habituar, é importante que você faça o teste da Conditioning Pain Modulation, controle inibitório nocivo difuso. Nesse teste, você vai colocar um estresse metabólico no paciente, você vai fazer com que ele faça uma série de exercícios, que ele fique levemente ofegante por 5 a 7 minutos, e logo após, você vai retestar o paciente. Você vai perguntar para o paciente o que aquele estímulo sucessivo foi capaz de fazer. Muitos pacientes, quando começam a suar na esteira, na bicicleta, no trampolim, fazendo flexão de braço, fazendo agachamento, fazendo prancha, fazendo ponte, esses pacientes começam a habituar. Ou seja, o sistema nervoso deles não está disfuncional. Entende? Muitos pacientes têm um sistema nervoso disfuncional, você taca movimento, o paciente só agrava. Então você testou a CPM nesse sentido, para saber se o paciente vai habituar ou não. Ok? Existe uma coisa
chamada violação da expectativa. Violação da expectativa é qualquer processo, qualquer interação na relação paciente-terapeuta capaz de abrir a luz no final do túnel e tapar o buraco da desesperança que aquele paciente chegou até você. Você concorda comigo que muitos pacientes que chegam até nós, eles têm frustrações sucessivas com tratamentos anteriores? A gente sabe que receber osteopatia e quiropraxia é bom, é gostoso, gera alívio. Mas a gente sabe, por mais que os osteopatas, as escolas, os quiropatas não queiram admitir, que o tratamento com quiropraxia e osteopatia não é duradouro. Você melhora por 72 horas, por uma semana, às vezes por 2, 3 semanas, o problema volta, a manipulação começa a fazer cada vez menos efeito, até chegar na sessão e a manipulação ficar inerte. Em muitos casos ficam 72 horas sem dor, volta a dor. E aí fica de forma infinita aí no quiropraxista e no osteopata. Sem saber que algumas técnicas da quiropraxia, algumas técnicas da osteopatia são muito bem-vindas para quadros de reversões de flare-up. Tentativa de reversão de flare-up, somação temporal, wind-up, a gente intervém com quiropraxia, com osteopatia, com educação em dor, com padrões respiratórios, entende? Com rastreio do EVDE. Que diabo é EVDE, Caio? EVDE é uma sigla de evento de vida desencadeador de estresse. Isso tudo pode acontecer na sua frente, no seu estúdio de Pilates. Verdade ou não? Quantos de vocês que são fisioterapeutas já não receberam na sua aula de Pilates um paciente que você estava colocando um exercício no reformer, no barrel, se é que ainda se chama assim, né? Não sou mais da época do Pilates. Você estava colocando um exercício no barrel, no Cadillac, no reformer, e o paciente, esse aqui dói, não quero fazer esse não. E aí você adaptava o movimento para fazer aquela mesma direção de uma outra maneira. Não está aguentando em pé, vou botar deitado. Não está aguentando sentado, vou colocar deitado. Quantos de vocês já não fizeram isso? Eu já fiz isso. O paciente sente menos dor durante, mas depois ele está pior. Por infinitas razões. Você mexeu demais e o paciente sensibilizou. É uma possibilidade. Você está mexendo de uma forma contrária à direção de preferência do paciente. É uma outra possibilidade. Você acabou de violar o princípio da sobrecarga. Você começou a colocar volume de exercício em excesso, gerar estresse oxidativo, gerar disfunção do sistema imunológico e o paciente, ao invés de colher benefício, começar a colher malefício. Entenda de uma vez por todas. Os grandes players da fisiologia do exercício, não somente na gringa, mas também aqui nas grandes agremiações esportivas, Esporte Clube Bahia, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid. Você sabe o que esses clubes, essas agremiações, Minas Tênis Clube, né? Sabe o que o pessoal do basquete lá na gringa, na NBA, o pessoal do UFC tá fazendo para prevenir lesão, para prevenir crise? Uma coisa muito simples chamada controle de carga. Tu já ouviu falar disso? De controle de carga? Então, imagina você que você quer emagrecer. Aí você, doidão, querendo emagrecer, começa a correr 5 km. Você começa a correr 5 km 5 vezes na semana. Aí você escuta de um vizinho, não, correr vai te deixar flácido. Você tem que fazer musculação. Aí você começa a fazer musculação também, 3 vezes na semana. Nessas 3 vezes na semana, todo dia é perna, porque você não pagou um personal, logo você recebeu aquele treininho padrão de academia. Todo dia você faz um pouquinho de perna, 3 vezes na semana você corre. Cuidado, você vai lesionar, tem que fazer pilates para prevenir lesão. Quem nunca? Aí você começa a fazer pilates também e fazer vários exercícios para membros inferiores. Verdade ou não? A curva de benefício, se a gente fosse ilustrar para vocês num gráfico, é uma curva num formato de U invertido. Caio, como que é U invertido? Você começa a fazer uma dose de exercício e o paciente começa benefício, benefício, benefício. Você coloca uma outra dose de exercício,
E o paciente começa estagnação, estagnação, estagnação. Você coloca mais uma dose de exercício e o paciente começa malefício, malefício, malefício. Já falei isso aqui em inúmeras lives. Essa curva de um U invertido vai fazer com que você precise quantificar a dose. Caio, mas existe dose para tratamento da dor? Se você buscar na ciência, não. Mas se você buscar na literatura de fisiologia do exercício, aplicada a performance, aplicada a hipertrofia, aplicada a emagrecimento, você vai ver que tem. O cara que vai treinar para maratona, ele não corre 42 quilômetros. Ele corre 30, 32, 36 no máximo, e na prova ele vai para o sacrifício. O cara que vai fazer uma maratona aquática, ele não treina o volume da maratona aquática, no ambiente, no mar que ele vai fazer a prova. Ele treina na piscina, ele faz partes no mar e na prova ele vai para o sacrifício. Porque esses níveis de atividade são suprafisiológicos até para o atleta. Então aquele atleta, ele entra em overreaching, ele entra em overtraining, e ele não tem sintoma. E outra, não adianta médico do exercício fazer exame laboratorial nele. Porque ele vai ver que nem sempre, é que nem ressonância, nem sempre a relação é linear. Ele não vai ver TGO alto, TGP alto, gama GT alto, fosfocreatinoquinase alta, troponina alta. Ele não vai ver proteína C reativa alta. Ele não vai ver nada disso. O paciente vai te dizer, não, tô bem. E olha os exames aí. Faz a ponteira de secar, né? Faz a agulhinha de secar. Não, tá tudo bem aí. Os exames laboratoriais estão bem. Mas você também? Eu tô bem. E às vezes esse cara tá tomando cafeína, tá tomando Red Bull, tá tomando termogênio, tá tomando um bocado de coisa que bloqueia a adenosina, que é o que faz a pressão do sono, que é o que faz o cansaço chegar. Faz sentido? Vamos sair do mundo de atleta e vamos para o nosso paciente sedentário, que a capacidade versus demanda dele é essa taça. Com esse suquinho de laranja aqui, convenhamos. Essa taça aqui é a capacidade do seu paciente sedentário, o líquido. E a taça em si é a capacidade do seu paciente que não é sedentário, que é ativo fisicamente, que é até atleta. Você pegou o paciente sedentário e acha que é diferente do atleta, por quê? É só botar exercício, ele vai melhorar, é só mexer, mexer, mexer? Não é bem assim. Existe uma coisa chamada volume mínimo efetivo e existe outra coisa chamada volume máximo recuperável. O intervalo entre o volume mínimo efetivo e o volume máximo recuperável é o intervalo de progressão para você colocar a individualidade em xeque. Você vai colocar o princípio da sobrecarga aqui, o princípio da especificidade aqui, o princípio da reversibilidade aqui, o princípio do destreinamento aqui. Todos os princípios fisiológicos da prescrição do exercício vai estar nesse intervalo de volume mínimo efetivo e volume máximo recuperável. O que é que você, traduzindo, trocando em miúdos, existe uma quantidade de exercício que não atinge o VME, o volume mínimo efetivo. Portanto, não há adaptação neuromuscular, não há aquisição de força, não há aquisição de resistência, não há aquisição de potência, etc, 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 etc. Dentro dessa margem até o máximo recuperável acontece tudo isso. Você começa a ganhar aptidão física, condicionamento cardiorrespiratório, seu metabolismo começa a otimizar funções endócrinas, como insulina, e por aí vai. Você começa a aumentar a pressão do sono para dormir na hora certa, para forçar a regulação do seu ciclo circadiano. Tá tudo aqui dentro dessa janela. Aí eu vou dar um exemplo agora interagindo com vocês. Vamos supor aí... Cadê? Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, não. Vamos supor que a Raquel Garcia, que entrou agora, ela faz musculação. E ela segue aquela blogueira famosona que passa os treinos de perna no Instagram. Claro, ela tem uma assinatura também para você comprar o programa dela, para ser individual. Mas a Raquel, ela não paga o programa. Ela aprende de orelhada. Ela vê no Instagram e faz. Ela vai pro treino dela, ela tem dor lombar. Ela já aprendeu que o agachamento é ruim para ela. Ela já trocou o agachamento e fez adaptado, né? Ela faz agachamento em média amplitude.
ela faz elevação pélvica, ela faz stiff, ela faz sumô, ela faz caneleira para glúteo, ela faz afundo, ela faz cadeira extensora, ela faz cadeira flexora. Ela fez 8 exercícios e ela fez 3 séries de cada. Sou péssimo de matemática, conta aí pra mim. 3 séries de 8 exercícios. Vamos lá. Sou péssimo. 24 séries. Em um dia da semana, ela já meteu 24 séries de um treino de perna. Ela aprendeu que para dor lombar, Pilates é bom. Ela vai para o Pilates, faz vários exercícios no Reformer, no Cadillac, e esses exercícios ultrapassam as 24 séries para membro inferior. No outro dia, ela vai lá para a academia também, porque o treino dela é boladão. Ela divide em anterior de perna, posterior de perna e glúteo. Ela faz perna 3 vezes na semana. E aí ela começa a colocar mais doses de exercício de membro inferior e ultrapassar, bater 60 séries na semana. O que é que está acontecendo? A partir da 24ª série, tudo que ela faz com o membro inferior é volume lixo. É junk volume. Esse junk volume vai fazer com que essa paciente entre em estresse oxidativo e comece a colher mais malefício do que benefício do exercício. E aí entra um termo que você não vai achar em canto nenhum, mas que o pessoal da gringa já usa, chamada sensibilidade analgésica. Você acredita que uma dor lombar pode ser causada por um cálculo renal? Portanto, o sistema musculoesquelético está associado ao sistema orgânico visceral. Você acredita que o sistema musculoesquelético pode interferir no sistema nervoso para gerar analgesia? Verdade ou não? Quem acredita nisso, comenta um foguetinho aí, bota um foguetinho aí nos comentários. Só que você parou, porque você não é da área de UTI de respiratória, você não parou para pensar que o sistema musculoesquelético também estressa de forma oxidativa o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, não é mesmo? Portanto, todos esses sistemas, eles não são dissociáveis, eles são indissociáveis. E um desses sistemas é o sistema metabólico. Se você mexer no sistema metabólico, você vai mexer num colateral do sistema nervoso, num colateral do sistema musculoesquelético. Portanto, a prescrição de exercício que gera estresse tensional ou estresse metabólico também vai agir no sistema nervoso. Portanto, está tudo interligado. Então, vamos transferir esse ensinamento para a prática agora. O seu paciente, você fez uma coisa chamada tracking. Você fez o rastreio do volume de exercício que ele faz no seu estúdio de Pilates e no seu tratamento. Você percebeu que ele até habitua, mas agora ele não está melhorando. A CPM dele está íntegra. Ele chega com dor, você faz um pouquinho de exercício e ele começa a melhorar. Ou seja, o sistema nervoso é capaz de gerar analgesia. Só que ele está com você no Pilates, ele está comigo na fisioterapia musculoesquelética, ele está no RPG porque o plano de saúde liberou, ele está na academia 3 vezes por semana, né? E no final de semana que ele tem que descansar, ele vai dar uma corridinha ainda para ter mais estresse no membro inferior. Você acha que a recuperação desse cara está plena? Ele pode estar com 2 implantes hormonais, com 8 pellets de testosterona no glúteo. Enfim, ele pode estar com um chip maravilhoso aí hormonal no glúteo dele. Ele não vai recuperar plenamente. O que é que vai acontecer? Ele vai ter desgaste, ele vai desgastar e vai começar a encher o copo, encher o copo, encher o copo. E aí, no dia seguinte, 72 horas, o estresse metabólico está lá ainda acumulado, não desceu, não reduziu. E ele colocou uma outra sessão de treinamento ali. Ou seja, vai transbordar. E nada vai alterar no exame laboratorial. Nada vai alterar na função dele. Ele só vai acordar indisposto porque não dormiu direito. A imunidade vai começar a cair, ele vai começar a ficar gripado aleatoriamente. Ele vai começar a ter diarreia de forma inespecífica, ter ânsia de vômito de forma inespecífica, que são sinais de overeating, sinais de overtraining, sinais que exercício é bom, mas a diferença entre veneno e remédio, entre remédio e veneno é a dose. Concorda?
Então, a gente precisa entender que o volume de exercício é um mecanismo pelo qual o Pilates pode estar atrapalhando no tratamento da dor. E se você é instrutor de Pilates, você já deve ter passado pelo que eu passei. O paciente entrou em crise de coluna, ele falta o Pilates. Ele não vai para o Pilates. Você diz que até que vai fazer alguma coisa para ele, mas você não sabe o que fazer. Porque o repertório do Pilates hoje é um Pilates que vai te vender uma atividade física sofisticada. Ele não vai te vender um tratamento individualizado. Não é um personal Pilates. É um Pilates coletivo. Você vai atender 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo e não vai poder dar especificidade. Você está tão mergulhado no conceito Pilates que você acha que o modelo cinesiopatológico te atende. Olha, a biomecânica está errada, vamos corrigir. A respiração está errada, vamos corrigir. A escápula está movendo de forma normal, vamos ativar esse músculo aqui para corrigir. Não é assim. O modelo patoanatômico e o modelo cinesiopatológico, eles já caíram por terra há mais de uma década. Em dor crônica. Tá? Não estou falando de um paciente que está com dor aguda, não estou falando de um atleta que não tem dor e quer melhora de performance, que quer rendimento. Estou falando de pacientes com dor crônica. Beleza? Para esse público, esse conceito já caiu por terra. Então, esse é um meio pelo qual o seu tratamento pode estar sendo atrapalhado pelo Pilates. Existe uma outra via, que é a via de habituação. Quando o paciente está em sensibilidade analgésica, que você está botando dose de exercício demais, ele já está na boca e está sem recuperar, não dorme direito, está com estresse crônico e por aí vai, existe uma cascata de liberação endócrina que atrapalha a recuperação desse paciente. E nesse aspecto, exercício demais, não pelo volume, mas sim pelo sistema nervoso, pode simplesmente gerar uma somação temporal, gerar um wind-up. O que é um wind-up? É uma sensibilização. Quantos pacientes em crise de coluna você já recebeu e você foi lá, ó, meter retração, e o paciente fala, tá ruim, nossa, dói muito, quando chega, dói. E quando volta, não, tá doendo. Vamos botar mais pressão. Nossa, tá doendo. Nossa. Aí o paciente começa a se pegar na sua frente. Vamos pro próximo agora. Começa a fletir o paciente, começa a inclinar o paciente. Nossa, nossa. Aí o paciente... E você continua lá insistindo. Sabe por quê? Você é um caçador de desarranjo. Você pode não aceitar, você pode sair dessa live, você pode parar de me seguir. Mas você tem um comportamento de caçador de desarranjo. Você vestiu na camisa uma metodologia e você acredita que só existe aquilo. Que não existe um outro mundo ali. Então, preferência direcional ajuda muita gente. Mesmo assim, existe um segmento a ser dado depois que você encontra a preferência direcional e não atende a todos. Não adianta você ficar procurando movimentos direcionais, porque esse paciente não tem. Esse paciente está com disfunção analgésica, o sistema nervoso dele não é capaz de habituar, ele não tem preferência direcional. Você está sensibilizando o paciente. Então a sensibilização é um fenômeno neurofisiológico pelo qual você dá estímulos sucessivos demais e o paciente agrava. Aí você quer classificar o cara em inflamatório. Só que você está trabalhando com abordagem baseada em mecanismo neurofisiológico. E classificar o cara em grupo inflamatório é uma abordagem baseada em subgrupos. Você já misturou a porra toda. Você está perdido. Você vai fazer, sabe o quê? O tempo da consulta está terminando. Deixa eu colocar um dry needlingzinho. Deixa eu fazer uma manipulação vertebral. Deixa eu fazer uma massagem, botar bolinha especulada nas costas dos pacientes. Deixa eu pegar minha pistolinha vibratória aqui. Não, deita aí, respira fundo. Eu vou te fazer acupuntura, você vai relaxar. Você está querendo se enganar, velho. O paciente já está sensibilizado. Agora você tem que usar estratégias de reversão de flare-up. Ponto final. Só tem isso para fazer. Ou deixar o paciente descansar por 72 horas e reavaliar ele depois. E se sentir culpado porque agravou o paciente. E aí quando você se sente culpado, você faz o quê? Você dá a próxima consulta do paciente de graça. Porque você está inseguro. Só que essa insegurança já foi transferida completamente para a sua prática clínica. Você entende? Se sua insegurança foi transferida para a prática clínica, a sua linguagem corporal, a sua linguagem verbal, a entonação da sua voz falando com o paciente, já ativou, ó, o balelômetro do paciente. O paciente não confia mais em você.
Ele vai te dizer não, ele vai te dizer que não tem dinheiro para o plano de tratamento, porque você já perdeu o paciente ali. Porque você seguiu uma única metodologia sem ser capaz de entender o porquê aquilo estava acontecendo. Então, volume de exercício é uma coisa, habituação versus sensibilização é uma outra. Estou numa aula de Pilates e estou com 5 alunos. Triagem. Todo mundo dá um passo à frente e dobra para frente. Quem sentiu dor, dá um passo à frente. Só sentir esticar. Não, aqui só esticou. Aqui, doeu minha perna. Dá um passo à frente. Dobra para trás todo mundo. Quem sentir dor, além do movimento, dá outro passo à frente. Desloca para o lado todo mundo agora. Quem sentir dor, dá outro passo à frente. Você pegou uma turma de 5 alunos, fez uma avaliação que chamamos de perda de movimento, e através dessa avaliação você começou a fazer uma triagem. Tem movimento bloqueado nesse e naquele. A amplitude provavelmente precisa ser adaptada para cada um. O movimento provavelmente precisa ser específico para cada um. Se você larga esses pacientes que têm restrição de movimento dolorosa dentro de uma sala de Pilates, ele vai fazer exercício da preferência e exercício contra a preferência. Fora as outras variáveis, né, de volume, de habituação, de controle analgésico pelo sistema nervoso. Então aí eu já te dei 3 vias. Preferência direcional, volume de exercício e habituação. Nessas 3 vias que você tem que trabalhar no seu estudo de Pilates, através dessa triagem, através de uma boa avaliação musculoesquelética. Você quer dar aula experimental para o seu aluno? Dê aula experimental para o seu aluno, mas avalie o cara. Porque aquele cara, ele vai fazer um cálculo muito simples. Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, 2 meses de tratamento com você, 200 vezes 8 aí, dá R$1.600. 2 meses de Pilates, dá 500 conto, velho. E eu vou vir aqui 2 vezes por semana. Então, em vez de fazer 8 sessões do seu tratamento, eu vou fazer 16 sessões de Pilates. E pagar muito menos. Não, eu vou fazer Pilates, não quero o seu tratamento, não. Sabe por quê? Porque você dá a opção para o cliente. Quando o cliente não tem essa opção, o cliente só tem a chance de, o Pilates agora não é bom para você. Você está vindo para o Pilates porque você quer uma atividade física ou porque você quer tratar a sua dor na coluna? Não, eu quero tratar minha dor na coluna. Então agora o Pilates eu seria irresponsável em te colocar. Eu preciso primeiro destravar você aqui no nosso tratamento para controlar sua dor, para você ficar na manutenção com Pilates. Aí você não vai ter restrição nenhuma dentro das aulas. Agora, se você está procurando apenas uma atividade física, tá tudo bem, você pode ir para o Pilates estando ciente que o Pilates não vai ser executado de forma plena com você, porque você tem um problema na coluna que o Pilates não resolve. Aí você vai me contestar agora e vai dizer, mas Caio, resolve sim. Eu tenho esse conhecimento que você falou e eu sou o instrutor de Pilates do meu estúdio. Acorda. Para crescer, você tem que aprender a delegar a função. Você precisa aprender a ter secretária, a ter instrutora de Pilates trabalhando com você, a ter outros parceiros. Você não vai conseguir abraçar o mundo. Você não vai conseguir atender fisioterapia especializada em dor com qualidade, atender o Pilates com qualidade, fazer a recepção do seu consultório com qualidade, fazer a cobrança, fazer a emissão de nota, fazer todos os trâmites normais que qualquer profissional de saúde tem que fazer, com plenitude. Você vai ser um fisioterapeuta pato. Você vai ser meia boca em todas as atividades. Não anda bem, não voa bem, não nada bem, porque decidiu ter as 3 habilidades. Você vai querer abraçar o mundo até quando? Tudo bem, você está com pouco aluno, está dando para fazer? Quando sua turma crescer, aquele aluno que estava acostumado com o seu cuidado individualizado dentro da sala de Pilates, vai sentir falta e vai sair para outro Pilates. Porque você sabe que você não vai poder absorver essa demanda. Ou você está com o paciente em tratamento, ou você está com o paciente em manutenção. Eu posso usar o Pilates como ferramenta terapêutica? Pode, mas é personal Pilates. Doutor, eu quero fazer Pilates no seu estúdio. Você quer o Pilates personal ou você quer as aulas de Pilates? Qual que é a diferença? Pronto, vamos lá. Existem pacientes que
tem restrição de mobilidade, existem movimentos que eles sentem dor, e esses pacientes não executam o Pilates de forma plena, podendo até terem seus problemas agravados através do Pilates. Já existem pacientes que não têm restrição na liberdade de movimento e não têm movimentos em amplitudes dolorosas, que a gente faz isso numa consulta para descobrir. Através da consulta eu vou saber se o seu Pilates vai ter que ser personal ou se vai poder ser coletivo. Sendo personal, valor da sua consulta. Sendo coletivo, valor da sua mensalidade. Integridade. Muitos pacientes que chegam para você com dor, você avalia, ele não precisa de tratamento, ele só precisa de controle do volume de exercício, o que eu chamo de tracking. Você vai explicar para ele que a exposição é gradativa. Você vai quantificar e dosar no seu diário de aulas de Pilates a quantidade de séries que você está fazendo para membro inferior, para membro superior, para peitorais. Ai, Caio, dá muito trabalho. Ontem eu ouvi de um mentor que tudo que vem fácil dá trabalho. E eu até reproduzi o que ele me falou. Eu fiz um post hoje falando isso. Ó. Não existe virtude nem valor em nada que vem fácil. Dor, sofrimento e dificuldade são ferramentas para seu crescimento profissional. Pare de imaginar o que deveria ser e comece a agradecer pelo que é. A gente tem uma ideia de um negócio na nossa cabeça, né? Do estúdio de Pilates, a gente tem ideia do nosso consultório, de como vai ser nossa vida financeira, e a gente fica imaginando demais o que a gente gostaria que fosse. A gente faz isso nas nossas relações também, né? Com os nossos pais, por exemplo. Eu crio um checklist do pai perfeito, e se meu pai não me atende àquele checklist, eu acho que meu pai precisa corrigir isso e aquilo e aquilo. Só que você não é pai do seu pai, você é filho. Enquanto você não sair dessa mentalidade, você não vai resgatar a relação com seu pai. Quando você começa a aceitar que, graças ao seu pai ser assim, você se tornou o que você é, você começa a ver, dar graças a Deus por seu pai ter sido assim. Faz sentido ou não? Caio, o que é que isso tem a ver com dor? Isso é um padrão, velho. Isso é um padrão comportamental que você repete, não só no seu estúdio de Pilates. Você não quer abraçar o mundo e controlar tudo só no seu estúdio de Pilates, só no seu negócio de fisioterapia. Você quer fazer isso na sua relação conjugal. Você quer fazer isso na sua relação familiar. Você quer fazer isso financeiramente com outras pessoas que você diz que quer ajudar, só que você está atrapalhando. Você quer resolver um problema que não é seu. Entende? Você tem que ter ferramentas para aprender a lidar com esses problemas. Para parar de perder cliente em crise de coluna no seu estúdio de Pilates. Entende? Então, preferência direcional, habituação, volume de exercício, violação de expectativa, sensibilidade analgésica. Caio, o paciente superou o volume de exercício completamente, ele tem disfunção analgésica, ele não faz habituação, ele só sensibiliza e ele não tem preferência direcional. Você está me dizendo que a dor do paciente é de origem indetectável, que o quadro do paciente é inconclusivo, que a CPM do paciente não está íntegra e que o volume de exercício do paciente está em excesso. Eu acho que eu não conto na palma de uma mão a quantidade de pacientes que eu identifiquei com esse quadro. E olha que eu já atendi muita gente, viu? Mais de 7.300 pessoas em 10 anos. Olha que eu passei fases da minha vida atendendo de segunda a sábado, de 8 da manhã até 10 da noite. Tinha dia que eu saí do consultório meia-noite. E atendia sábado, de 9 da manhã até 16 horas, às vezes até 17 horas. Os 2 anos antes da pandemia foram assim. Atendi foi gente, viu? E aí você tá me dizendo que você é o floquinho de neve que encontrou esse caso também. Beleza, esse caso realmente existe. E aí, Caio, o que é que você faz? Educação em dor. Só que todo mundo no mercado te fala, faz educação em dor e te diz como fazer. Desmistifica dor e lesão. Desmistifica movimento e machucado. Desmistifica a crença de que o exame de imagem está causando a dor do paciente. A gente já sabe explicar tudo isso muito bem. A diferença é o profissional que não te fala como fazer. Ele te mostra como fazer. E desculpe, não dá para ser modesto nisso. Eu faço isso aqui na rede social. Eu faço isso nos meus programas educacionais.
Eu não te falo como fazer, eu te mostro como fazer. Eu te ensino entrevista motivacional. Eu te ensino a identificar as barreiras de recuperação. Eu te ensino a fazer autorrevelações da sua própria vida para conectar com o contexto do paciente. Eu te ensino a buscar todo o relato da história do paciente em linhas do tempo, botando cronologicamente a ordem dos fatos ocorridos na história do paciente, para fazer o paciente buscar o ponto luminoso da vida dele, o que a gente chama de bright spot. E esse bright spot é o que vai fazer você sugerir uma mudança comportamental que vai fazer com que o paciente controle a dor. Entende? Então, assim, é claro, como todas as lives, eu sempre falo para vocês, a formação BeExpert está com inscrição aberta. A mentoria Expert está com inscrição aberta. Não pode o BeExpert? Entra no Spine, começa. Não pode o Spine? Entra no LBP, começa e vai fazendo upgrade com desconto à medida que você for fazendo caixa. Mas você teima em não enxergar isso. Você espera para aprender pela dor, pela frustração de não saber lidar com casos complexos, pela frustração de ficar perdendo paciente em crise de coluna no seu estúdio de Pilates e diminuindo sua mensalidade. Se torne o especialista que o seu estúdio de Pilates precisa para parar de perder os clientes. Entenda esses mecanismos para não fazer prescrição de exercício dentro do estúdio de Pilates de forma aleatória. Você sabe que o paciente é de doutora Juliana, tem preferência direcional por extensão, tem a reversibilidade na flexão, não gosta muito dos movimentos laterais. Você já sabe exatamente o repertório de movimentos do Pilates da aula que você tem que colocar para paciente de doutora Juliana. Você sabe que a paciente de doutora Juliana tem fibromialgia, tem disfunção analgésica, a CPM não está íntegra, você não conseguiu classificar, está em síndrome dolorosa crônica, que ela precisa de mais educação, de mais padrão respiratório. Coloca o paciente num repertório de movimentos que trabalhe mais a respiração, enquanto o paciente está respirando, e explica para ela, questiona ela reflexivamente, pergunta para ela, explica o paradoxo do movimento. Doutora Joana, olha só, você lembra que a senhora fez esse movimento aqui 15 vezes e doeu até a 7ª vez? O que a senhora acha que aconteceu na 8ª vez que não doeu? Da 8ª até a 15ª você falou que não doeu, né? Faz o paciente pensar. Ai, não sei, acho que aqueceu, acostumou. Ah, aqueceu, acostumou, entendi. Que legal, vamos andar sempre aquecidas? O paciente é arretado para falar isso. O movimento é paradoxo. Ele pode começar ruim e no meio ficar bom e no final ficar ótimo. Ele pode começar bom e no meio ficar ruim e terminar o paciente sem querer te ver. A gente só sabe qual vai ser o movimento para o paciente testando o paciente. E aí muitos fisioterapeutas que são instrutores de Pilates têm medo de testar o paciente. Aí tá doendo, aí sabe a merda que faz? Vai só até onde não dói. Vai só até onde não dói, pô. O que você tá fazendo com esse paciente aí? Você tá estimulando nele o comportamento de evitação. Faz sentido ou não? Não existe isso. Vai até onde não dói. Então o paciente, ele encaixa o mindset assim, ó. Eu não posso enfrentar a dor. Meu fisioterapeuta, meu instrutor de Pilates falou para eu ir só até onde não dói. Portanto, eu vou ficar com a frequência, com a amplitude do meu movimento aqui reduzida, somente até esse ângulo, porque até aqui é confortável. Depois daqui começa a doer. E aí sabe o que faz? Aprendizado associativo, condicionamento operante. O cérebro dele começa a parear o estímulo que aquele movimento em determinada angulação é ameaçador. E aí ele para de frequentar aquela angulação e a coluna lombar para de dobrar. Ele começa a dobrar exacerbando a cifose torácica e dobrar exagerando a flexão de quadril, mas ele não frequenta a flexão lombar. Ele até alcança o chão, mas sem dobrar a lombar. Tudo por causa de informação nocebo. Entende? Tudo porque você falou, vai até onde não dói. Não, vai mesmo que doe, vamos ver o que acontece no final. Se você ficar pior, por enquanto a gente adapta esse exercício. Se você ficar melhor, você vai entender que o movimento é paradoxo. Que mesmo que esteja ruim, desconfortável,
Quantas vezes a gente já não avalia um paciente que coloca um movimento e é super desconfortável para fazer e depois do movimento melhora a intensidade da dor, melhora a função, amplitude de movimento, mas no início foi horrível para fazer. Rotação e flexão é um deles. Então, instrutores de Pilates, por favor, parem de perder seus clientes por falta de conhecimento. Façam um Pilates saudável, funcional, específico, mesmo que ele seja coletivo. Quando você tem esse conhecimento ou trabalha com alguém que tem esse conhecimento, você faz o seu estúdio de Pilates prosperar. Você faz o paciente entender que o programa de manutenção é tão importante quanto o tratamento. Mas faz ele estar bem assessorado também, que se acontecer alguma coisa ali no Pilates, ele está ali para tratar você de forma específica. Faz sentido? Então era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que, a partir de amanhã, os atendimentos de vocês sejam cada vez melhores relacionados a pacientes com dor crônica. Beleza? Lembrem-se, vão lá no Telegram, porque a virada de lote vai acontecer daqui a 11 dias e você vai perder a oportunidade de ter R$ 1.700 de desconto no BeExpert e R$ 2.000 de desconto na mentoria. Então corre para se inscrever, preencher seu formulário e vir aprender isso e muitas outras coisas comigo, beleza? Grande abraço, movimento é vida.